Fala galera, Decisões na Mesa novamente aqui para você que tem acompanhado o nosso canal e hoje o café tá mais forte, o silêncio diz o que as palavras não dizem. Tem uma frase que diz que arte existe porque o mundo não basta, mas aqui a gente acha que existe porque a boca às vezes trava na hora de falar a verdade. Estamos com Eversan, um cara que não pinta quadros, ele traduz almas através do realismo espontâneo. Ever, seja bem-vindo à nossa mesa. A gente não quer ter um currículo aqui. A gente quer saber o que você viu quando ninguém estava olhando. Uhul! Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado aí pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Vocês são muito divertidos. Já vejo vocês, acompanho vocês no trabalho. Parabéns aí pelo trabalho, pelas matérias, pelas entrevistas. E tá ao vivo com vocês, então a gente sente essa energia e que bom que a gente usa esses programas. Eu sou comunicador também, dentro de uma outra linhagem, e a gente ter essa oportunidade, né? Nós, vamos dizer assim, eu como entrevistado, vocês a oportunidade como entrevistadores da gente também colocar o nosso ponto de vista, a nossa essência. Quando se fala em arte, a gente fala muito em essência, né? E a gente poder trazer à tona aí num programa assim, tão divertido, tão gostoso, tão informativo quanto o de vocês, é uma honra muito grande. Muito obrigado. Muito bom receber você. A gente já se conhece de outros lugares, né? Lugares onde a gente buscou o nosso crescimento, nossa evolução. E você disse uma palavra que é muito importante nessa nossa busca em comum, né? Que é a nossa essência. Nós estamos buscando essa conexão ou reconexão para entendermos essa nossa essência. E quando se diz de arte, nada mais do que essa expressão da essência. E eu queria que você me contasse um pouco, voltasse lá, forçar sua memória agora. Voltasse lá, o Ever, criança, adolescente, porque a essência já existia, né? Você manifesta essa existência a partir da sua arte, mas você já nasceu com ela. Já está aí dentro de você. Quando criança e adolescente, o que era aquilo que você sentia e que não cabia nas palavras e que hoje você traduz nas suas obras? Bom, vou voltar um pouco para responder essa pergunta. Vou voltar um pouquinho lá atrás, né? Onde eu comecei, né? Onde começou o Eversan Lorenzo, na minha infância. Hoje a gente estava comentando muito sobre o adulto que somos hoje, sobre a pessoa que você é hoje, né? Então, é resultado de todos os prazeres que você viveu, todos os traumas, todos os desafios que dentro da sua concepção, dentro da sua estrutura familiar você passou. Você é o adulto que você é hoje. Eu não sou psicólogo, se eu estiver errando, estou na frente de um psicólogo, psicanalista, né? Psicanalista. Que com certeza, se eu estiver errado, você vai me corrigir. Então, o que somos hoje é o resultado daquilo que a gente passou na infância. A pergunta é, onde eu comecei a me sentir? O que era que você sentia naquele momento que não cabia nas palavras e você passou a traduzir nas suas obras? Eu acho que como você falou, a essência, cada pessoa já tem uma predisposição para alguma coisa, né? Então, você falou assim, comunicação. A arte para mim sempre foi uma forma de me comunicar com as pessoas. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito calada, muito recolhida no meu canto, né? Vindo de uma família muito tradicional na época, muito... eu não tinha aquela liberdade que muitas crianças da minha época, elas sentiam, né? Que eu sentia que elas tinham que eu não tinha, né? Então era uma criança muito aprisionada. E realmente, através da minha arte, hoje eu falo demais. Depois de velho, comecei a falar demais da conta até, né? Mas na minha infância, a fala mesmo, o falar em si, era através de um desenho, né? E
Graças a Deus, hoje eu estou muito feliz porque eu consigo expressar os meus sentimentos através da minha arte, só que eu também tenho uma estrutura e posicionamento para falar como um adulto, para falar com as palavras também. Então eu junto palavras faladas e as palavras escritas com tintas e pincéis. Maravilhoso. E você sabe uma coisa, eu vou te interromper um minuto, porque ele falou um negócio aí que foi muito pontual, né? Sabe o que eu acho louco, Ever? Muita gente acha que a arte é um hobby, né? E para você, teve um momento de decisão pontual, aonde você disse assim, ou eu coloco essa intensidade profissionalmente para fora, que você acabou de falar lá que lá na infância era a forma como você via, para se colocar nesse mundo, né? Para explicitar aquilo que você sentia nesse mundo, ou você ia acabar se sentindo sufocado. Foi a forma como você encontrou. E em que momento você decidiu trazer isso para o profissional? Então, eu acho que a minha resposta aí diante desse questionamento vai ser o inverso. Hoje eu vejo, isso aí é uma visão pessoal minha. Sim. Eu vejo assim. Então, assim, cada um tem a sua individualidade, certo? É o contrário. Para mim, hoje está acontecendo uma coisa ao contrário. Quando eu ficava na questão profissional, essa palavra me assusta um pouco. Eu acho que hoje, acho não, tenho certeza que o meu trabalho tem uma qualidade excepcional. Porque eu gosto, eu tenho meu público. A arte também tem isso, a arte também tem a questão da aceitação. Eu posso ser um artista perfeccionista, realista, que se você for um artista que aprecia uma pintura abstrata, você não vai se conectar com uma pintura acadêmica, certo? Então daí que não existe o que é certo e errado. Existe o que é certo e errado dentro de cada técnica, dentro de cada estilo, né? Então por isso que essa questão do profissionalismo, essa questão do eu sou profissional, eu sou um prisioneiro. Hoje não. Hoje eu faço o que eu quero, quando eu quero, como eu quero e utilizo toda essa expressão, porque o meu cliente, o meu público, eu tenho a obrigação de levar leveza, de levar alegria, felicidade. Eu não quero levar uma coisa engessada, quero levar uma coisa natural. Faço uma coisa de forma profissional, mas não com a ideologia daquilo que é profissional, que, no meu ponto de vista, a mim, Everson Lourenço, me mantém prisioneiro de uma coisa que eu não sou. Eu trabalho hoje? Jamais. Eu me divirto, porque eu acho que é essa concepção que a maioria dos empresários, a maioria dos empreendedores deviam ter quando abraça alguma coisa para fazer. Eu não estou trabalhando, estou me divertindo. Mas uma diversão séria, obviamente. Claro, fazendo uma coisa, seguindo um roteiro dentro do que é certo, dentro do que é correto, dentro do que artisticamente está obedecendo, no meu caso, o estilo de trabalho que estou fazendo, mas eu amo, eu me entrego, eu não posso criar uma obra de arte nervoso, cansado, e é mito essa coisa de que o trabalho do artista, ele acaba refletindo as suas emoções. É mito, porque eu posso muito bem forjar o resultado final de uma obra de arte. É por isso que a arte terapia, se tiver algum psicólogo assistindo, me corrijam novamente, não funciona com adultos. Porque o adulto ele vai forjar o que é bonito, vai forjar o que é relaxante, né? Funciona com a criança, porque a criança é espontânea. E eu levo muito essa questão da criança interior dentro de mim, por isso que o meu estilo é o realismo espontâneo e eu defino da seguinte forma: é o real da pessoa, é a característica da pessoa ou do ambiente que estou retratando com a espontaneidade das crianças. Porque as pessoas esqueceram de ser crianças, as pessoas esqueceram de rir, de brincar, de fazer tudo aquilo que a gente estava fazendo nos bastidores antes do programa começar de fato, entende?
Então, respondendo a pergunta, né? Eu não trabalho, eu me divirto, eu faço dentro das minhas possibilidades, dentro das minhas emoções, eu respeito os meus sentimentos, porque a minha arte é puro sentimento e é a minha energia que vai para o cliente. Ele não está comprando um pedaço de pano de um quadro, ele está comprando energia, ele está comprando essência. Eu vou estar de mal com a vida? Não. Aliás, essa é uma outra questão também que mudei muito meu conceito sobre a vida e muitas pessoas acabam mudando quando a gente se dá conta da brevidade da vida. Quando você percebe, quando qualquer ser humano percebe que a vida é finita, que uma hora qualquer vai acabar, é onde a gente para de se preocupar com coisas pequenas, coisas que não que não agrega, sabe? Então, e aí onde você passa a viver. Tô falando como alma de artista, Eu né? entendi. E, Wagner, eu queria que você trouxesse um ponto aqui que ele tocou muito no assunto ali, e você fala isso no Construtor com muita leveza também, né? Se divertir durante o processo. Fala um pouco disso pra gente aqui na mesa, de forma espontânea isso e de forma mais pro lado clínico. Por quê? Porque, na verdade, isso traz pra gente uma reflexão totalmente diferente do que as pessoas têm, que é uma dificuldade muito grande, que é respeitar o processo, se divertir durante o processo para alcançar o progresso. Sem dúvida. Bom, as pessoas estão muito preocupadas com o ponto final, com a linha de chegada, com o triunfo, né? E se perde no meio do caminho. E dentro desse conceito, para mim, qual é a linha de chegada? Você quer chegar onde? Você pensa nessa linha de chegada como um processo de finitude da existência justa sobre a face da Terra? Então tudo bem, você pode durar 100 anos, 120 anos, então você tem todo o seu esforço, todo o seu empenho pessoal para 100 anos. E aí o meu conceito é o seguinte, será que você não foi criado para uma existência eterna? E que é apenas um momento de passagem de um ciclo, de uma jornada? Bom, se eu entender a minha vida como essa não finitude, ela tem uma finitude temporal, mas a minha existência é atemporal. Então, por que eu estou com pressa de chegar num lugar que eu não tenho como chegar? Logo, eu só tenho que aprender a viver a vida como a vida é, dia após dia. Começo, meio e meio. Começo, meio e meio. É porque é a jornada, é o dia a dia, é a alegria, você perde, você ganha, você conquista. Só que você fica tão fissurado na chegada que não existe, num ponto que não existe, que você perde a alegria e o dinamismo daquilo que você tem que viver. E a gente está aqui para viver, Sim. Com alegria, conquistar com alegria. Agora, se você baseia a sua história, a sua existência, a partir, eu preciso conquistar esse copo, e eu invido todos os meus esforços para conquistar esse copo, aí a hora que eu chegar aqui eu vou voltar a um processo de insatisfação na minha vida, que é o que as pessoas vivem. Insatisfeitas o tempo todo. Por quê? Estão correndo atrás do vento. E aí, parabéns pro Ever pelo posicionamento, né? Viver a vida como ela é, com alegria. Exatamente, cara. Não fazer simplesmente por uma profissão, né? Fazer pela vida. Ever, isso me remete muito a essa ideia da fake news, né? A falsa imagem. E artisticamente dizendo, nós temos aí hoje várias formas, né? Você tira uma foto, você coloca ali um filtro, né? Para disfarçar um pouquinho. Quem nunca, né? Eu uso. E se é pra ser feio, só se for uma vida real. Pelo menos lá eu quero ser bonito. Não, nem que seja no mundo das minhas ideias. Certo, tá tudo bem. E as pessoas, elas têm trazido isso. E de alguma maneira é uma forma delas fugirem da realidade daquilo que elas são. Na sua percepção, o que é a arte e o que ela revela sobre alguém que nem a própria pessoa percebeu ainda? O que a arte revela?
e o que a pessoa revela sobre a pessoa que nem ela mesma conseguiu entender ainda. A arte, ela é muito subjetiva, né? Eu vou falar da minha arte especificamente. Você pode aprofundar um pouquinho nisso aí? Vou explicar o porquê, porque eu já escutei várias vezes falar que a arte é subjetiva. Então, o que é o subjetivo da arte? Subjetivo porque cada um, ela vai fazer a sua interpretação pessoal. Entendi. Ela não é... Vamos imaginar Sim. o objeto, Aham. do objetivo do objeto, que é o copo, que eu posso olhar, enxergar, sentir se ela qual que é material, né? A subjetividade é é a cabeça, algo que existe só na sua mente. Então, a arte é subjetiva e a arte não é que eu revelo a essência da pessoa, de quem estou retratando através da minha obra. Até porque recebo muitas encomendas de pessoas para pessoas que eu não conheço. Amanhã estão indo 5 obras para Holanda, acho que comentei com o Wagner. Sim. Tá indo para Holanda. Essa família já são clientes minhas, já tem obras minhas, e estão levando obras para outras pessoas que eu não conheço. Estou lembrando deles porque é uma situação recente. Mas acontecem muitas situações dessa onde a pessoa recebe uma obra e ela acha, pô, o cara não me conhece, pintou eu. Mas a obra, inclusive hoje, depois vou pedir para o pessoal trazer uma obra para você, que eu trouxe uma obra para você. Uau. E o seu vai chegar depois. Na hora, a gente não tem essa percepção, esse entendimento do porquê daquilo. Uma coisa me chama a atenção dentro daquela obra, né? E não estou falando de religião, não estou falando de nenhuma filosofia religiosa ou qualquer coisa diferente. É apenas visual. É uma coisa que um evangélico vai ver, vai sentir, o católico vai ver, vai sentir, o xamã vai ver, vai sentir. Então, assim, essa identidade a pessoa acaba percebendo, ela acaba fazendo uma autoleitura, não que eu queira, ou que eu estimule ela para fazer isso, mas alguma conexão que ela tem com alguma cor, com alguma situação, o movimento de repente da mancha do azul vai fazer com que ela lembre de uma alegria que teve lá na praia, ou de uma tristeza porque quase se afogou na piscina. Então, assim, são N situações, são emoções. As emoções, elas podem ser boas, alegres, ou tristes, né? E eu sempre sou a favor de quando essa experiência é triste, para que a pessoa sinta, aproveite de alguma forma aquela experiência, né? Ivan, eu vou pegar esse gancho sobre a sua fala. E você falou, né? Pô, vai colocar em saia justa. Vamos ver se essa vai ser saia justa. Você falou sobre a emoção, o sentimento na pintura da arte, né? Na manifestação da arte através da pintura. E o sentimento, ele está envolto o tempo todo em tudo que a gente faz. Um artista, mais ainda. Consciente ou inconscientemente vai estar, não tem como. E A espiritualidade, não tem como. E não são só os sentimentos gostosos, bons, alegres e felizes. Existem os sentimentos densos, momentos de tristeza, momentos de angústia, momentos de dor. E dentro da nossa jornada, você vai me entender muito bem que um dos nossos aprendizados e desafios é transmutar os nossos sentimentos. E aí vem a minha pergunta, porque eu estou imaginando que, veja o meu paralelo, a arte como uma forma de transmutar a minha energia e o meu sentimento. A minha pergunta é, que rufam os tambores, Que medo! qual foi a dor mais profunda que você já passou na sua vida, que você transmutou através da sua arte e transformou isso em uma alegria? Você nunca mais vai querer não ver
o que foi desenhado antes. A mesa é sua. E fique à vontade. Os seus sentimentos aqui, ele é acolhido. Toma uma aguinha. É, eu acho que É a expressão da arte, né? Sim. O tempo é todo Por quê? As nossas emoções, os nossos sentimentos faz parte. E aí vem uma dica. Se a pergunta bateu, é porque aí é algo que tem uma dor que precisa ser tratada. Procure alguém que saiba cuidar dessa sua dor. entrevista. É uma entrevista ou uma terapia isso aqui? É os dois, na verdade. Ever, responda. E seja de verdade, cara, como você é na sua dobra. Alegria. Responde com alegria. Responde com alegria. Responde com alegria. Vamos lá. E outra coisa, tá? Eu vou ser muito claro com você, cara. O ser humano, ele é o que é. Ele não vai ser diferente. Não vai. E aí, as dores que você carrega são as dores que você transborda na vida das pessoas, porque o Deus vivo que vive dentro da gente é a palavra que sai da nossa boca. Amém. Então só responda. E vai pro ar tudo que tiver que ir. Porque as pessoas precisam conhecer quem é de verdade. Sim. Transparência, né? Porque assim, conhecer o cara que é só sorridente é uma delícia. Mas e o cara que tem as dores por trás? Sem máscara e sem... Exatamente. É isso aí. Vamos lá, então. Muitos momentos da minha vida eu pensei em desistir, né? Como eu falei para vocês nos bastidores, quando eu falei com vocês em off, né? Eu vim de uma estrutura profissional onde fazia o meu trabalho em escolas, instituições religiosas, instituições de acolhimento. Hoje mudou tudo, né? Hoje é acolhimento, né? Para se referir ao orfanato. Hoje é hospedagem para idosos, para falar de asilos, né? Então eu fiz muitos trabalhos nesses lugares, onde não me arrependo, estou muito feliz. Tudo o que eu sou hoje é resultado da experiência que eu vivi com todo esse público. Para eu falar com vocês hoje é porque vivi perto de pessoas parecidas com vocês. Dentro do meu trabalho, dentro do meu convívio, né? O meu relacionamento com uma criança, um adolescente, um jovem, uma pessoa, a terceira idade, é pela convivência que eu tive lá. Então, tem como eu falar assim, perdi meu tempo? Não. Então, assim, por que eu fiquei daquela forma como eu fiquei agora, né? Porque isso aí me tocou profundamente no meu coração diante de traições. Porque quando a gente lida com muita gente, a gente trabalha com, principalmente política, né? Promessas, né? Teve um dia que eu nunca mais vou esquecer, né? Quando eu recebi a proposta e oferecimento, a oferta de um político para um trabalho muito interessante na minha vida, que ia ser o que ia me projetar naquela época, 3 anos atrás, dentro do meu trabalho, a pessoa chegou simplesmente no dia que eu ia assumir o meu posto, o meu cargo, e falou, não, mudei de ideia, não vai ser mais. Então, eu passei muito tempo, Wagner, da minha vida, fazendo obras pessoais, que está no meu acervo pessoal, para que
A gente fala muito, né, em algum lugar eu li, legado. Transforma emoções em cores e cores em legados. Isso. O que acontece? Essas obras paralelas que eu faço dentro desse sentimento aflorado é o que vai ficar como legado para muitas pessoas entenderem o que eu passei hoje. Porque eu não quero fazer uma campanha contra, por exemplo, mas a pessoa foi muito FP, sabe? Para ter feito isso. Você quer nunca mais passar por uma traição? Ah, não, eu já sei vou a te dar a receita. resposta. Qual é? Não queira passar uma decepção, não acredite. Não. Acredite em você. Tira a expectativa. Tira a expectativa. É. Eu falo isso hoje. Acreditar em Deus. Isso. Deus em primeiro lugar. Sim. Depois eu. Sim. E depois os amigos, outras pessoas que vêm. Mas essa expectativa é frustrante demais. Talvez foi um dos erros. A gente comete muitos erros, né? Acho que nessa época, o maior erro que eu cometi e que eu tinha muito era o confiar demais nas pessoas. Colocar Isso me trouxe expectativa nas isso me pessoas. trouxe muita tristeza, tô me curando ainda. É por isso que eu coloquei, transbordei mesmo gratidão por eu conseguir expressar aí a minha essência, como você acabou de falar. E assim, isso porque me segurei, porque eu sou uma pamonha mesmo. Mas foi muito bom. Então, assim, esse programa vai ficar muito marcante na minha vida, porque foi uma cura. A gente fala muito, na nossa jornada a gente fala muito em cura, né? Então, cara, eu me limpei aqui. Gratidão. Muito obrigado. E é isso aí, faço assim muita coisa, mas muita coisa que guardo em segredo e vai ficar lá na frente e as pessoas vão entender o que eu passei. O Wagner é especialista em cutucar essas coisas assim. Não, ele foi. Eu falei, Ele foi muito assertivo na colocação. Mas eu queria trazer uma outra colocação bem interessante, cara. Você trabalha com realismo espontâneo, certo, né? Então, seja espontâneo, por favor, tá bom? Eu acho que tô. Só que o espontâneo, ele me parece um caos organizado. A forma como você trabalha hoje. Como é que você gerencia a tensão entre a técnica, que exige um controle ali, no momento que você está construindo, né, esse processo, e a emoção, que é pura explosão, que já aconteceu aqui agora. Você precisa estar em caos para criar? Ou a coragem vem primeiro? Toma, Ever. Olha, pessoal. Eu falei pra eles, quando a gente tava conversando, que eu queria ser surpreendido. E olha, eles se saíram. Tira o chapéu pra eles, porque aqui já tô aqui me derretendo, me assustando com as perguntas, mas bem feito, né? A gente pede o que a gente é atendido, né? Cuidado com o que a gente quer, porque vamos ser atendidos. E hoje estou sendo atendido aí pelas perguntas aí que são muito, né? Bom, dentro da minha arte, dentro do meu trabalho, o estilo realismo espontâneo é fazer essa organização visual dentro do caos, né? É uma jogada de tinta, escorrimento de tinta, cores, mas a gente tem aquela preocupação também de que, por mais que tenha 50 mil cores numa obra, 50 mil é exagero, sim, mas que tenha 15, 20 cores, meu Deus do céu, se combinar duas cores já é complicado, imagina se você deixar em harmonia 20 tonalidades de cores, por exemplo. Eu acho que as duas coisas andam junto, emoção, a técnica em si, entender o que eu estou fazendo. Não tem como, por exemplo, o artista ou desenhista, né, que trabalha, por exemplo, com arte acadêmica ou arte super hiperrealista, né, vai fazer um realismo espontâneo, não tem como. Não tem como. É por isso que muitas vezes, às vezes, quando tem concursos, né, para escolher uma arte, ou de premiações, por exemplo. A pessoa não entende que aquele quadro que está horrível ganhou em primeiro lugar.
Mas ela ganhou em primeiro lugar dentro daquela técnica e daquele estilo de arte que foi concebido, né? Você que entende de arte, você já vai entender. Falei, não, ganhou em primeiro lugar porque dentro desse patamar, dentro desse universo estilístico, ele tá obedecendo tá certo. Não tem como fazer, por exemplo, uma obra minimalista ou uma pintura abstrata e misturar com um estilo, por exemplo, impressionista. Vai ficar fora de contexto. Já é uma falha. Então, o que você falou, todo esse caos faz parte da obra, o estilo pede esse caos, mas ao mesmo tempo eu tenho que estar conectado também para fazer uma coisa bem feita, para não, pelo menos para não tremer, por exemplo, no meu caso, quando retrato uma pessoa. Não foge da minha pergunta, não. Você entra para pintar quando você tá mais encorajado ou quando você tá mais em caos? Ah, mas é encorajado, né? Mas encorajado. Ou encorajado em caos? Mas esse caos. Vamos lá. Olha só que bacana. A minha cabeça ela voa, né? Minha cabeça ela voa. Para quem não sabe, eu, além de psicanalista, eu sou teólogo, né? E por muitos anos já. É interessante porque tem um texto muito conhecido, até porque está lá no comecinho da Bíblia, então a maioria das pessoas conhecem, né? E disse Deus, haja luz, e houve luz e tal. Quando você vai para o original, você entende o que é que o texto realmente está dizendo. E o texto está dizendo que Deus, ele olha para o mundo e vê que o mundo está em caos. E Deus, através do som, do verbo, que é um poder dentro da cultura grega, então se você vai para os textos em grego, você vai ver o mesmo conceito ser expresso, que Deus, através do poder da palavra, som, ele coloca ordem no caos para criar a beleza do universo. Então a beleza que você entende como belo é a ordem que Deus coloca. Que ordem é essa? Eu posso ir lá para geometria sagrada. Tudo que é belo, ele é harmônico. Existe uma harmonia, uma simetria. Por isso que é belo. Se você vai para esse lado, você vai entender isso. A música é o conceito da métrica, o compasso, o estilo, tudo tem que estar em harmonia para ser belo. Então o caos, né? Deus pega o caos e a partir da sua ação ele transforma o caos em algo belo. E aí eu vou ter, em comparação, um realismo espontâneo, transformando aquilo que era o caos em algo belo. E agora eu faço a pergunta para você. Com certeza já teve aqueles momentos pesados como a gente já viu, né? Já teve aquele dia que você terminou, você começou a fazer a sua obra num caos dentro de você. E a hora que você terminou, você olhou para a tela que você pintou e você sentiu a harmonia. Ou seja, você transformou o caos em belo como uma obra divina manifesta sobre a terra. Posso usar uma frase assim bem foda, assim, nessa hora? Já aconteceu, claro. Porque eu falo assim, né? Eu tenho que estar bem para criar uma obra, para fazer um trabalho. Mas diante da sua colocação, né? Tem horas que não tem para onde fugir. Tem hora que você precisa entregar aquela obra e é com urgência, é para ontem e eu tô em caos e eu não tô legal e eu tenho que fazer, né? E eu sou obrigado a fazer. Já aconteceu inúmeras vezes, né? Porque se eu falar também que a minha vida, o meu trabalho também é totalmente, né? Como eu falei no início, que eu faço quando eu quero.
pouco relativo, né? Vai chegar uma hora, já aconteceu, não uma vez, várias vezes, vai acontecer outras vezes, né? Onde eu não esteja totalmente inspirado para a realização daquela obra. E vou lá tudo no caos, todo no estresse, e depois da obra finalizar, falar, puta merda, sou foda. E aquilo realmente traz aquela leveza, aquela fala, poxa, eu sou muito mais do que os meus problemas, sou muito mais do que uma traição, sou muito mais do que aquilo que me afligiu o meu coração. Eu tenho certeza que você já compreende que você faz mais do que pintura em tela. Agora presta atenção na lição da mesa hoje. E o que é que você faz? Você transforma a sua tela em manifestação de algo divino. Porque não tem nada belo que não tenha ligação com o divino. Você transforma o caos, seja seu ou dos outros, numa beleza que revela amor, carinho, compaixão, que são atributos de Deus para a vida humana. Você pinta, mas você pinta para o mundo entender quem você é, ou você pinta para você conseguir sobreviver internamente a sua própria intensidade existencial? Eu acho que, mesmo sendo inconscientemente, eu acho que eu pinto o que eu sou internamente. Por mais que a gente trabalhe, por mais que o artista, o desenhista, o cantor, seja lá qualquer profissional de qualquer área, mas principalmente se tratando de desenho, pintura, arte em si, escultura, né, que seja, tem a questão do, eu preciso pagar minhas contas, mas ele fala muito a questão da minha essência, do que eu sou. Isso fala muito alto. Hoje, por exemplo, para eu me definir como artista do estilo realismo espontâneo, faz 5 anos. Eu trabalho com pintura faz 30. Mas me definir como estilo do realismo espontâneo é muito pouco tempo. Hoje eu não vou usar a palavra me recuso a fazer uma arte acadêmica, e faço muito bem feito. Faço um trabalho muito bonito. Faço ainda, mas eu tenho certeza que daqui a algum tempo vai ser obras que eu vou recusar, não vou fazer, vou abrir mão, porque ela não vai estar falando com a minha identidade, com o que eu sou. Vai ser um idioma que não vai traduzir a minha alma, o meu espírito, os meus sentimentos. Vou pegar essa palavra que você disse aí pro final, traduzir. Se hoje você deixasse de traduzir a vida em cores, o que aconteceria com você? Cara, você vai fazer eu chorar de novo? Hoje tá afim, né? Cara, nossa. Alguns meses eu fui diagnosticado com um problema no braço. Não é um problema grave, é um problema muito comum, né? De pessoas que trabalham esforço repetitivamente. Seja um tenista, seja uma bailarina, um bailarino, um jogador de futebol. E o pintor também, e a gente negligencia alongamentos, exercícios. E aí eu fui diagnosticado com vários rompimentos dos meus tendões. Estava perdendo os meus movimentos. E foi muito forte essa época, porque não que eu não tenha idade para aprender alguma coisa nova, para sobreviver, por exemplo, pagar minhas contas, né? Mas quando a gente ama o nosso trabalho,
tem uma coisa que fala muito mais alto. Eu não estou trabalhando pelo dinheiro. Claro que é importante, é importantíssimo, né? E eu honro e abençoo. Mas muito mais do que isso, quando a gente faz alguma coisa com amor, quem tem filho, eu não tenho filho, mas quem tem filho sabe, vai sentir isso. É você ver o seu filho crescendo. Imagina você ver o seu filho com algum problema ou com alguma dificuldade. Você vai querer pegar e que aconteça algum milagre para resolver aquela situação. E a minha obra, a minha arte, o meu trabalho é como um filho que estou vendo crescendo aos poucos. Então, cara, eu posso estar errado, mas eu não me vejo fazendo outra coisa. Ser autêntico dói, né? Não é muito fácil, né? E custa bem caro. Qual foi o preço mais alto que você já pagou por não aceitar pintar o que o mercado queria, mas sim o que a sua alma pedia? Bom, eu não cheguei nesse ponto ainda, acho que acabei de falar, né? Que eu ainda não cheguei nesse ponto de recusar um trabalho, por exemplo. Ou até por respeitar o pedido do cliente, por respeitar o respeito que o cliente tem pelo meu trabalho também. Quando pede uma arte acadêmica, eu ainda não cheguei no ponto de recusar ou falar, por exemplo, eu não vou fazer essa obra, não vou desempenhar esse trabalho. Mas o realismo espontâneo não é muito do que o mercado normalmente pede. Ele é muito mais da alma do Ever do que o mercado pede. Assim, depende, né? Porque tem, como diz, né? Tem gosto para tudo, né? Sim. Eu tenho meu público, eu falo assim, eu tenho alguns seguidores, tem as pessoas que gostam dessa arte, né? Então, quem me segue, por exemplo, no Instagram, não movimento muito minha rede social, precisava movimentar um pouquinho mais, né? Mas quem me segue, quem tá lá, é que de certa forma acha, no mínimo, interessante o meu trabalho. Já pessoas, e tem a pessoa que segue o Ever Pessoa, Uhum. aí, ok, mas quem comenta mesmo, verdadeiramente, o trabalho é de pessoas que gostam. Eu não sei dizer, claro que recebo críticas, Uhum. tenho muitas críticas, aliás, é uma coisa assim que eu passava dias assim, deletando e excluindo e bloqueando as pessoas que xingavam, porque tem pessoas que xingam. Mas ninguém atira em árvore que não dá fruto. Eu acho que a gente tem que respeitar o gosto da pessoa. Sim. Você não é obrigado a gostar do meu, sei lá, da cor da minha pele, da minha altura. Tá tudo bem. Ninguém, tá tudo certo, mas tem pessoas que não, que não, elas estão tão mal resolvidas com elas mesmas que eu acho o meu dente feio. E tem gente que fala do meu dente, pra você ter uma ideia, né? E o que eu posso fazer? Uhum. Né? Paciência. E o meu estilo de arte também é um estilo de arte que não agrada todo mundo, mas não dá para agradar todo mundo. Sim. Estamos caminhando para nossa reta final. E você perguntou se tinha saia justa. E eu não quis trazer saia justa, né? Nenhuma. Né? Mas já se trouxesse, Mas vamos lá. Se alguém parasse hoje, nesse momento, em frente a uma obra sua por 5 minutos e ela ficasse ali em silêncio absoluto olhando para a sua obra, o que você gostaria, como artista dessa obra, que essa pessoa sentisse, mesmo que ela não soubesse traduzir o seu sentimento em palavras? Eu trabalho com... Ao mesmo tempo que o estilo é o realismo espontâneo, eu chamaria de expressionismo figurativo também, porque acabo trabalhando com símbolos através das cores. Então, quando eu faço uma obra, você pode reparar
dentro do meu estilo artístico, cada cor, ela, para mim, dentro da minha concepção, dentro daquilo que eu aprendi nas minhas jornadas, nas minhas caminhadas, em todas as filosofias que eu conheci um pouco de tudo, né? Eu vejo que cada cor representa alguma coisa, né? Dependendo da cultura, dependendo da região, o amarelo pode ser interpretado de uma forma. O que o amarelo pode representar prosperidade, energia para uns, para outros pode ser o verdadeiro caos. Enquanto o luto do preto para nós nas Américas é luto, preto para outros lugares pode ser paz. Eu, por exemplo, não vejo preto como luto, eu vejo como noite, e eu adoro a noite, porque eu me conecto, onde eu descanso, então preto para mim é muito bonito, muito relaxante, então é muito cultural, muito do que cada pessoa sente, mas assim, generalizando, o rosa pode ser um amor fraterno. Por que é um amor fraterno? Se o vermelho, ele é o amor, paixão de casal, de marido e mulher, a junção do vermelho com o branco, ele faz uma conexão onde acaba destruindo um pouquinho daquela intensidade. Na verdade, não existe destruição, existe transformação. Acaba transformando o vermelho em rosa, vira o rosa, que é amor fraterno, de pai para filho, de mãe para filho. Né? Então, dentro da minha concepção, eu estou fazendo um risco rosa, estou falando de amor fraterno. Quando eu vejo o verde, é saúde para algumas culturas. O azul é tranquilidade, paz, o branco. Então, dependendo da cultura, cada cor tem uma representação. E quando tem um caos, um movimento muito grande dentro da obra, eu estou falando do meu próprio caos. E tudo isso escrevendo através daquela pincelada dentro de uma obra de arte. Respondendo à pergunta, quando a pessoa está olhando para minha obra, eu não me conecto com a obra, e sim tento decifrar e além do que a pessoa está mostrando pessoalmente, fisicamente. E eu sinto aquela energia. Então, se ela não está se amando, o que a obra diria para ela? Eu me amo, você se ama, eu me amo. Ela se falar para si mesma, eu me amo, eu tenho força, eu tenho. Então, que essa obra, que a pessoa que olha a minha obra, sinta com muita intensidade de todas as energias simbólicas que eu coloquei na obra, que ela se conecte verdadeiramente com aquilo que naquele momento ela está precisando. Amor, compaixão, dar amor, receber amor. Porque tem gente que quer ser amado, 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 mas não sabe amar. Tem gente que gosta de receber e presentes, mas ela não é capaz de dar. Tem pessoas que têm a capacidade de dar, doar, mas ela não tem o sentimento de receber. Então é muito muito doido essa mente humana. E eu percebo isso quando vejo uma pessoa. Então que ela olhe essa obra e sinta como um raio penetrando dentro do coração, da mente, porque no coração esse pensamento é o que vai curar a pessoa, que a pessoa veja cura dentro de uma obra. É isso aí. Ever, a gente tá caminhando pro final, mas eu não podia deixar de fazer essa pergunta para você, porque eu acho que quando a gente fala de artista, a gente fala de um coração leve, a gente fala de um coração penetrante, de um olhar penetrante e um direcionamento que poucas pessoas têm, a sensibilidade que poucas pessoas têm. E se você pudesse encontrar com o Everzinho, o Ever lá dos 10 anos, 12 anos, que começou a rabiscar porque o mundo parecia grande, barulhento, demais, e pudesse dizer apenas uma frase sobre o que a arte ia fazer com a vida dele, o que você diria? Eu amo você. Eu amo você, eu te acolho, eu te abraço e bola pra frente. Você tem o mundo pela frente.
E a vida é curta e viva. Cara, eu queria te agradecer por trazer cor para nossa mesa. Essa mesa, ela é uma mesa que ela não fala sobre negócios, ela fala sobre o CPF por trás do negócio. E quando a gente construiu esse projeto juntos, né, cara, a gente tinha um objetivo que era abençoar a vida das pessoas. E eu tenho certeza que o objetivo está sendo alcançado. Sem dúvida. Minha gratidão, Ever, pela sua vida. Muito obrigado pelo presente. Você aí vai ver, né, a obra que ele me trouxe de presente. E antes de encerrar definitivamente aqui, usando aquilo que você trouxe, e eu sei que eu sou amador no que eu vou fazer, mas quero te entregar de coração a minha expressão de gratidão sobre a sua obra, aonde você traduz através dos seus pincéis, dizendo para mim: irmão, fraternalmente eu te amo. Cuide da sua saúde para que você possa crescer e iluminar. O caos não está dentro de você. O caos está fora. E se você olhar para a sua obra, você vai ver que ao lado esquerdo você pintou de rosa. A cor predominante em mim e ao lado direito da minha cabeça é verde. A cor que ilumina a metade do meu cérebro, da minha cabeça para cima, é dourado. E as pinceladas que representam o caos estão todas fora de mim. Dentro da simplicidade de um simples psicanalista, o que você achou da minha interpretação? Nossa. Galera, é isso. Se esse papo tocou em algum lugar aí dentro, curta, comenta e compartilha esse vídeo, porque a arte da vida é o sabor que a gente esconde muitas vezes dentro de um nosso coração que fica cheio de terra, porque nós nos escondemos através dos nossos defeitos, através dos nossos anseios. E quando a gente olha para uma mesa como essa, a gente traz para cá um pouco de sobrevida. A sobrevida que faz a gente se transformar naquilo que a gente realmente quer ser. Obrigado, Ive. Obrigado pela participação. Que Deus te abençoe e te acompanhe. Amém. Muito obrigado. Isso aí. É isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima Decisão na Mesa. Não esquece de curtir e compartilhar os nossos vídeos, o nosso canal, para nos ajudar aí a alcançar mais pessoas que precisam de histórias tão belas como desse nosso grande amigo. Até a próxima. Valeu!